Vamos ler, então, a decisão. Foi uma decisão única, exclusiva, jamais foi tomada? Não. Primeira coisa, Deltan não teve o seu mandato cassado porque tinha processos abertos contra ele objetivamente, tá? O que poderia ensejar a cassação. Na verdade, o Deltan não deveria nem ter tido a sua candidatura homologada. Isso foi um grande erro, inclusive, do próprio TSE. Tá? Esse caso deveria ter sido analisado e a decisão tomada lá atrás. O Deltan, se fosse o caso, não deveria nem ter concorrido, porque a questão é uma questão anterior, de fato. Tá? O que foi cassado na prática não foi o mandato do Deltan, foi o registro da candidatura. Então isso poderia ter sido feito antes das eleições. Não foi, tudo bem. Vamos lá. O que é que alega o relator e foi acompanhado pelos ministros todos do TSE? Não tem absolutamente nada a ver apenas com o fato de que o Deltan tinha processos administrativos contra si. Não é isso. O que alegou o relator é que o Deltan tentou fraudar a lei da ficha limpa através de um abuso de direito. E tem 2 exemplos na decisão. Não precisa buscar exemplo em lugar nenhum. A decisão traz 2 exemplos. Vamos ler? Exemplo número 1. O Supremo Tribunal Federal, em emblemático precedente, reconheceu fraude à lei na hipótese em que um membro do tribunal, visando contornar a causa de inelegibilidade do artigo 102 da LOMAN, que é a lei da magistratura, segundo a qual é inelegível para presidente quem ocupou cargos de direção por 2 biênios, renunciou ao cargo de vice-presidente 5 dias antes de completar 4 anos no desempenho das suas funções diretivas. Assim, quem pretensamente renuncia a um cargo, direito a princípio conferido, né, no ordenamento jurídico, para, de forma escusa, contornar inelegibilidade estabelecida à lei, incorre no ilícito em tela. O que está escrito aqui nesse exemplo? É um exemplo que está lá, foi relatado pelo ministro Eros Grau, uma decisão do STF de 2010. O cara era juiz e queria concorrer à presidência de um tribunal. Só que a LOMAN, que é a lei da magistratura, não deixaria ele concorrer porque ele já tinha cargo de direção no mesmo tribunal há 2 biênios, há 4 anos. O que é que ele fez? 5 dias antes de completar os 4 anos, ele renunciou para concorrer a presidente. Ele pode renunciar 5 dias antes de completar 4 anos? Pode. Ele cometeu alguma ilegalidade? Não. Aí ele foi concorrer a presidente. Ele pode? Pode, porque afinal de contas não completou 4 anos. Então você olha e fala, nossa, então tá tudo legal. Qual foi o entendimento do STF? Você tentou fraudar a lei, fazendo um abuso de direito. Esse exemplo está na decisão, não precisa ir longe. Está escrito aqui, acabei de ler para vocês. Segundo exemplo, matéria também já decidida pela corte a título demonstrativo, assentou a fraude à lei do registro de um candidato sabidamente inelegível. Qual que é esse caso? Os caras botaram como candidato um puxador de votos e um dia antes da eleição mudaram o candidato. A lei permite fazer isso? Permite. Há algum dispositivo que diretamente diga que isso é crime? Não. O que é que aconteceu? A candidatura foi indeferida. Por quê? Abuso de direito. Você não pode usar um direito para abusar dele. Então a decisão do Dallagnol vai por esse caminho.